Bem-vindos. Hoje teremos como palestrante nosso irmão Paulo Machado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Grace. Boa noite, meu xará Paulo. Prazer em estarmos aqui em família com Jesus. Temos um tema bem especial para hoje, né, Paulo? Temos. Hoje vamos conversar sobre renovação espiritual. Ai, que legal. Então, para a gente ter esse tema do Paulo agora, nós vamos dar início ao nosso trabalho. Como sempre, nós temos gente chegando pela primeira vez, né? Alguns de vocês já são nossos praticamente sócios aqui, né, do Jesus em Família, todas as quartas e sextas às 21 horas, mas sempre tem gente nova chegando. Então, assim, este grupo, esse trabalho na internet, ele é feito para incentivar o culto do Evangelho no lar nas suas casas, nas casas das pessoas. Porque com esse trabalho do culto do Evangelho no lar, nós criamos um vínculo com o plano espiritual, com os nossos amigos espirituais, que marcam um horário para nos visitar. Então, nós, determinando um horário, sempre um dia da semana certinho, e fazendo aquela nossa prece, o nosso culto do Evangelho, com a leitura do Evangelho, deixando a água fluidificar, nós estabelecemos um compromisso com nossos amigos espirituais, que vão ali rigorosamente nos atender. E estendendo, então, esses benefícios para todos os nossos familiares. E assim nós começamos um tratamento espiritual como o culto do Evangelho no lar, que é uma coisa maravilhosa, principalmente para nós agora que estamos todos dentro de casa, não temos a possibilidade de frequentar as casas espíritas, né, meu amor? Uhum. Então, para que nós possamos dar início, nós convidamos você a fazer uma prece. Nos acompanhe, então, mentalmente. Se quiser, pode fechar seus olhos e elevar, então, o seu pensamento a Deus, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, que neste momento, através dos seus abnegados espíritos de luz, chega na casa de cada um de nós. Neste momento, esses irmãos benfeitores do plano espiritual adentram os lares de cada um de nós que estamos aqui conectados neste dia e neste horário, e assim nos trazem tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução. A força, a coragem, nos inspiram bons pensamentos para que nós possamos resolver os nossos problemas, melhorar a nossa saúde física, e também chegam aos nossos familiares queridos, não somente aqueles que estão aqui conosco, encarnados, do nosso lado, mas especialmente aos nossos familiares desencarnados. Eles também são envolvidos por essas bênçãos de muita paz, de muito amor, de muita luz, que assim também serão atendidos nas suas necessidades espirituais que porventura possam estar ocorrendo. E assim, nós vamos dar início ao nosso trabalho da noite de hoje, então agora sim, com você, querido amigo Paulo Machado, a palavra é sua. Muito bem, muito obrigado, Grace e Paulo. Queridos irmãos, como referimos anteriormente, o nosso tema da noite hoje é renovação espiritual. E, para iniciarmos, formulamos um questionamento. O que é renovar? Aí nós fomos ao dicionário para que ele nos dissesse, nos trouxesse a definição. Renovar significa tornar novo, ato de se modificar para melhor. Vejam, o próprio dicionário já diz, ato de se modificar para melhor, mudar, ou seja, transformarmos-nos. E uma outra pergunta, nós podemos realmente nos renovar, nos modificar para melhor, mudar, nos transformar? E a resposta vem nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, na qual Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, lá no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, no item 11, nos itens 11 e 12, ele transcreve passagem do Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11, quando ali trata do apedrejamento da mulher que havia sido considerada como adúltera. Estavam as pessoas prontas a atirar pedras naquela nossa irmã, quando Jesus levantou-se e disse:
aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, baixando-se, voltou a escrever no chão. Aliás, foram os únicos locais, ou o único local onde o Cristo escreveu alguma coisa foi na areia. Quanto àqueles que estavam ali interrogando Jesus, conversando com ele, estes ouvindo falar desse modo, o que fizeram? Foram se afastando, saindo primeiro os mais velhos. E por que os mais velhos? Porque os mais velhos já tinham vivido muito mais tempo do que os mais jovens e, consequentemente, já tinham, na sua maioria, feito muito mais bobagens do que os outros que tinham vivido menos tempo até aquele momento. E todos saíram. E Jesus e a mulher ficaram ali na praça naquele momento. Jesus perguntou então à mulher, mulher no sentido de minha irmã, onde estão aqueles que te condenaram? Aliás, mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela respondeu, não, Senhor. E Jesus disse-lhe, também eu não te condenarei. Vai e de futuro não tornes a pecar. Vejam, aqui Jesus nos transmite, como em todos os momentos da sua jornada, o ensinamento de que nós podemos, ou seja, nós temos a possibilidade de transformar a nossa vida, de mudar, de alterar os nossos valores. Com o conhecimento que nós vamos adquirindo, a partir do momento em que nós vamos nos embrenhando, nos empenhando no estudo desse Evangelho do Mestre Amigo, nós vamos entendendo que determinados valores que nós tínhamos, com este conhecimento que vai nos permitindo uma compreensão melhor de mundo, aquilo já não era mais tão importante, nós vamos tendo valores melhores, valores que realmente vão nos proporcionar a que nós nos adiantemos. E Jesus nos ensina que nós podemos construir novos e melhores comportamentos em nós, não é no outro. O comportamento do outro é uma questão dele com o nosso Pai. O que importa-nos, o que deve nos importar, é tudo aquilo que nós fazemos pela nossa transformação. E nesta mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, quando Kardec aborda no item os bons espíritos, em dado momento ele diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transformação moral. E pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então vejam, meus irmãos, ali Kardec já nos fala sobre a lei do progresso, que está tratada nesta obra, o Livro dos Espíritos, na parte terceira, nas leis morais, lá no capítulo 8º, a lei do progresso. E nesta obra, ou neste livro intitulado Obras Póstumas, Kardec vai nos falando a respeito do progresso, nos dizendo o seguinte, o progresso geral é a resultante dos progressos individuais. Ou seja, uma coletividade só vai realmente progredir, melhorar, avançar, a partir do momento em que as individualidades, componentes dessa comunidade, fizerem a sua modificação, elas também se melhorarem. E Kardec segue dizendo, mas o progresso individual não consiste apenas no desenvolvimento da inteligência, na aquisição de conhecimentos, embora também faça parte, né, o conhecimento e a inteligência. O progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, bem como ele tinha colocado lá, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E aqui nos diz, o progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germes que em nós existem. Isso está no capítulo Credo Espírita, ali no preâmbulo. E aí nós, irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos nos perguntar, qual é a definição que se pode dar em relação à moral? Aí voltamos à obra básica, o Livro dos Espíritos, e lá na questão 629, e aqui nós já a trouxemos em outras oportunidades,
Kardec exatamente pergunta assim, qual é a definição de moral? E os espíritos respondem, a moral é a regra de bem proceder. É a regra de bem agir. Isto é, de sabermos distinguir o bem do mal. E ela está fundada na observância da lei do nosso Pai, da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus que está escrita na nossa consciência. Portanto, meus irmãos, se nós queremos nos transformar moralmente, se nós queremos melhorar moralmente, precisamos seguir a lei de Deus. Não há outra forma, buscando ajudar os nossos irmãos, sejam eles quais forem, em todas e quaisquer situações em que nós tenhamos a oportunidade de colaborar com o nosso próximo, mesmo que ele não esteja próximo, ele esteja distante, porque com a prece ou de alguma outra forma nós também podemos colaborar com aqueles que não estão fisicamente ou que não estejam fisicamente perto de nós. Neste livro, Opinião Espírita, escrito ou ditado a duas vozes pelos nossos queridos irmãos André Luiz e Emmanuel, aos irmãos Chico Xavier e Valdo Vieira, na lição de número 1, Examinemos a Nós Mesmos, ditada por André Luiz, ele nos coloca muitas questões bastante interessantes. Então, ele nos diz assim, olha, o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Este é o nosso objetivo, nos tornarmos melhores. Útil, assim, verificar, periodicamente, de quando em quando, fazendo um exame rigoroso em nós. Não é examinarmos o outro. Muitas vezes nos acostumamos a examinar o outro, a ver a conduta do outro, como o outro se porta, se conduz, e esquecemos-nos de examinar a nós, para que nós tenhamos a nossa verdadeira situação íntima. E aí ele nos diz uma coisa, né, um ensinamento aqui muito interessante que nos faz pensar bastante. André Luiz diz assim, espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Então, vejamos, quando ele nos disse isso, nós, particularmente, pensamos como nós éramos lá em 31 de dezembro de 2017. Depois passamos os anos de 2018, 19 e 20. E agora, em janeiro de 2021, analisando os 3 anos anteriores, como é que fomos? Se nós tivermos caminhado 1 milímetro que tenha sido em termos de progresso, nós já não permanecemos estacionário. Agora, se nós não avançamos em absolutamente nada, estacionamos. Aí ele nos diz o seguinte, que nós devemos fazer uma série de perguntas a nós. Devemos fazer alguns testes. Mas antes de entrar nesses testes, Emmanuel, neste livro Bênção de Paz, lá no capítulo 39, intitulado Autoentrevista, ele nos diz o seguinte, que nós devemos pegar o nosso caderno de notas para fazer as anotações e rumar para dentro de nós. Nós poderíamos dizer assim, com o perdão da redundância, nós precisamos entrar dentro de nós para efetuarmos uma entrevista, diz Emmanuel. Com que objetivo? Ora, numa entrevista, nós perguntamos e aguardamos a resposta. Neste caso, como será uma autoentrevista, nós iremos perguntar e nós teremos que responder a nós, para que nós saibamos, como diz Emmanuel, em que posição se nos situa a personalidade na soma integral de nossas tendências mais íntimas. E o André Luiz, aí voltamos à opinião espírita, nos diz assim, testa a própria paciência. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Veio a pandemia, eu perdi a paciência, o que eu talvez já tivesse caminhado, né? Enfim, ou tivesse achado que teria caminhado, perdi a paciência, não estou tão compreensivo. Então, vamos nos examinar. Vamos ver as nossas relações dentro de casa.
Conquistaste mais alto grau de paz dentro do teu lar? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. E aí ele coloca, colaboras com mais euforia na seara do Senhor? E aí nós pensamos agora, principalmente no tempo de pandemia, em que nós não podemos ir fisicamente até a Paz e Amor, por meio dessas ferramentas do Google Meet e outros que usamos, nós trabalhamos com euforia, vendo os irmãos ali na telinha, ou naqueles momentos em que cai o nosso sinal, ou não temos a possibilidade de nos visualizarmos uns aos outros, será que nós mesmo assim estamos trabalhando com vontade, com temor, com dedicação, confiando em Deus? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas tuas atitudes? Reflete na tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Isso, e certa vez, Pedro perguntou. Emmanuel tem uma mensagem no livro, se não nos enganamos, Fonte Viva, Retribuição, em que Pedro pergunta a Jesus, mestre, tivemos que largar tudo, qual será a nossa retribuição? Então, nós trabalhamos mais engajadamente de forma voluntária ou queremos alguma retribuição? Pesquisa o próprio desapego, diz André Luiz. Andas um pouco mais livre de influência e de posses terrestres aqui no plano físico? Usas mais os pronomes nós, nosso e nossa do que aqueles pronomes que são mais particulares, eu, meu e minha? Nos teus instantes de tristeza e de cólera, surda, ou seja, que só nós sabemos que nós estamos nesses momentos, esses momentos estão presentemente mais raros? Dissipaste antigos desafetos e aversões, porque às vezes nós temos e sabemos que temos esses desafetos e essas aversões, e nós escondemos. Mas será que nós estamos trabalhando para nos liberarmos desses desafetos e dessas desavenças? Estudas mais profundamente a doutrina que professas, a nossa doutrina espírita? Entendes melhor a função da dor? Como é importante nós entendermos a função da dor, sabendo que ela não é nossa inimiga, ela é nossa parceira de caminhada. Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? E ele segue ainda mais algumas colocações. E aí, meus irmãos, trazemos esta história neste momento, desta obra Jesus no Lar, ditada por Neio Lúcio ao nosso Chico, lá no capítulo 6, intitulado Os Instrumentos da Perfeição. Conta-nos Neio Lúcio que em determinada noite, Simão Pedro reuniu-se com Jesus e com vários dos outros apóstolos, e ele naquela noite estava extremamente desgostoso. Ele havia se desgastado com um tio seu e um primo. O tio, que já era de bastante idade, o acusara de ter dilapidado uma boa parte dos bens da família. E o primo brigara com ele e ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Então ele estava assim com aquele semblante extremamente carregado. Jesus leu algumas frases dos Sagrados Escritos e o pescador Pedro desabafou naquele momento. Descreveu o conflito que havia tido com o tio e com o primo, e Jesus o ouviu em silêncio. Vejam a importância. Jesus o ouviu em silêncio. Nós precisamos saber ouvir os outros. Ao término desse relatório de Pedro, Jesus perguntou a ele: e o que fizeste, Pedro, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? E Pedro disse assim, querendo colocar autoridade nas suas palavras: sem dúvida, eu reagi como devia. E aqui, só abrindo um parênteses, o ano passado nós vimos, num programa da FEB, da Federação Espírita Brasileira, uma psicóloga espírita de nome Sheila, que é do Rio de Janeiro, não lembramos agora do sobrenome dela. E ela nos disse uma questão assim, bastante interessante,
que nós, muitas vezes, na nossa jornada, nós reagimos muito mais do que agimos. E aí ela explicou que nós, se alguém nos faz algo de bom, nós reagimos de forma boa. Se alguém nos faz algo de ruim, nós reagimos de forma, no mesmo sentido, de forma ruim. Quando a nossa preocupação deve ser de nós estarmos sempre agindo no bem, independente da ação dos outros em relação a nós. Fechamos o parênteses. E Pedro continua dizendo, eu coloquei cada um no seu lugar. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que os dois são portadores. O meu tio é muito sovina, e o meu primo é um mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas, e não me arrependi em nenhum momento daquilo que eu fiz. Estufando o peito. O mestre refletiu por minutos longos, que nós muitas vezes também devemos fazer, e falou compassivo. Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? E aí o Pedro, irritado com isso, e com a calma de Jesus naquele momento, disse, naturalmente, ele trabalha. Com o quê? Perguntou Jesus, bem-humorado. Vejam, Jesus não reagiu, Jesus agiu. Pedro disse, usando ferramentas. Jesus, então, continuou dizendo, Pedro, as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que Deus colocou à nossa disposição para a edificação do reino dos céus em nós mesmos, para que aí nós aprendêssemos e iniciássemos a renovação interior, o melhoramento moral, a renovação espiritual de que tanto necessitamos. Quando falhamos no aproveitamento desses instrumentos, continuou Jesus, que constituem elementos para a nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade para solucioná-los. Portanto, ninguém recebe fardo algum maior do que a sua condição de resolver, e ninguém recebe um problema se não tiver condições de resolver essa dificuldade. E ele lá, pelas cansadas, nós vamos cortar um pedacinho, nos diz o seguinte, Jesus, continuando, em todas as ocasiões, o ignorante, ou seja, aquele que ignora, representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. E como é mesmo? O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão, vejam, o ingrato. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome de Deus, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se rapidamente para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Jesus se calou e, como Pedro parecesse que ainda tinha mais alguma indagação a fazer, Jesus concluiu de forma magnífica. Se não ajudamos ao necessitado de perto, que está ali conosco, que é das nossas relações de convivência, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco, os mesmos ares, como nós nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Ou seja, como amar a Deus se não amamos o próximo? E naquele momento, ninguém ousou dizer qualquer tipo de palavra, fazer qualquer outro tipo de colocação. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, vivemos subordinados aos ciclos. Há 20 dias atrás, nós iniciamos mais um ciclo, que foi o chamado Ano Novo. Lá no dia 1º de janeiro, nós desejamos aos outros um feliz Ano Novo e desejamos a nós também um feliz Ano Novo. Mas o que é o ano, na verdade? O dicionário nos diz que o ano é um movimento de translação da Terra em torno do Sol, em que nós aí vamos tendo as 4 estações.
E Meimei, nesta obra, Instruções ao nosso Chico, na lição de número 43, hoje, ela nos diz o seguinte, que o ano novo é um trabalho recomeço, o tempo que se chama hoje. E este nosso ano de 2021 ele vai ser composto por 12 meses, 52 semanas, 365 dias, 8.760 horas. E o dia, conforme a sua definição, pelo dicionário, é o movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, que dura 24 horas. E o nosso querido Emmanuel, no livro Passos da Vida, na lição Cada Dia, ele nos diz que cada manhã na Terra, cada dia que nós temos a oportunidade de experienciar, ele corresponde a uma página em branco, da qual nós dispomos no livro da vida, vejam que interessante, no livro da vida, para fazer os melhores exercícios que nós pudermos e darmos os melhores testemunhos de elevação e de bondade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ao iniciar-se cada dia, cada um de nós tem a oportunidade de grafar no respectivo livro da vida, usando do seu livre-arbítrio aquilo que desejar. E a nossa preocupação deve ser o desejo da mudança e o emprego de esforços exatamente para que nós possamos trabalhar em nós com todo esse vasto cabedal de ensinamentos de Jesus e que a doutrina espírita veio reviver, veio fazer uma releitura, tudo isso para nos ajudar para que nós sigamos em frente. E alguns dizem que já erraram muito na sua jornada, né, e ficam assim com remorso das coisas que fizeram. Mas nós, meus irmãos, não devemos nos prender ao passado. Certa vez nós vimos num filme uma frase, era um filme policial, que dizia assim: somente traga o passado se for construir a partir dele. Vejam que interessante. Né? Trazer o passado para que nós sintamos o remorso não adianta para nós, não constrói, não nos ajuda a que nós sigamos em frente. Outro pensamento diz assim: esquece o que te feriu no passado, mas nunca esqueças o que isso te ensinou, ou seja, as lições das dificuldades que nós enfrentamos, nós precisamos aprender, porque elas nos fortalecem e nos impulsionam também, de certa forma, para frente. Há outro pensamento que diz assim: não olhe para trás, não é para lá que você vai, nós precisamos ir para frente. E um terceiro que diz assim: o futuro é passado, não presente, porque o nosso presente está sofrendo os reflexos do nosso passado. Né? Mas nós estamos construindo o nosso futuro em função daquilo que nós fazemos. Então, meus irmãos, vamos nos preocupar com todo o tempo que nós temos aí à disposição para modificação. Agora, na virada do ano, nós postamos lá no grupo do Fazer Amor em Ação, um trecho de uma mensagem do Espírito Vinícius, que foi publicada há muitos anos na revista A Reencarnação, editada aqui pela nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Vinícius dizia assim: nada significam os anos que passam e os anos que despontam nos calendários humanos. Vejam bem, não importa, porque isso é só uma forma de medir a passagem do tempo. E aí ele nos dá a dica: o importante na vida do espírito são as arrancadas para frente, são as etapas que nós conseguimos vencer na nossa jornada. Tá? Porque quando nós arrancamos para frente e vencemos etapas, aí nós não estamos estacionados, porque isso fez com que nós aprendêssemos, né, alguma coisa de bom que se incorporou ao nosso patrimônio. E o importante é o saber adquirido através da experiência, e ele completa: as virtudes conquistadas pela dor e pelo amor. Lembremos-nos, meus irmãos, Jesus é o tesouro, e Kardec é o mapa desse tesouro. E à medida em que nós vamos aprendendo esse evangelho de Jesus, vai se acendendo em nós a esperança, porque a compreensão ela se instala em nós,
tendo em vista que Jesus nos consola pelo esclarecimento. E a palavra esperança, ela vem do latim, do verbo, do latim esperare, perdão. E ela significa confiança em algo positivo, que significa, então, o verbo esperare, aguardar, ter fé. Mas o aguardar não é parado, é aguardar trabalhando. E há um livro recebido pelo Chico, se não nos enganamos, do Emmanuel, da autoria do Emmanuel, cujo título é Espera Servindo. Vamos esperar, servindo na nossa jornada. E, em função disso, meus irmãos, nós já temos mais uns minutinhos, Grace, só para contar uma história? Pode. Ok. Neste livro, Contos e Apólogos, o nosso irmão X, essa história já é conhecida, mas sempre é gente nova, como disse a Grace, né, ao início. E então é bom nós podermos repetir para que pessoas que não conhecem possam saber e aqueles que já conhecem possam relembrar ou solidificar o ensinamento que ali está. O título da lição é, do livro Contos e Apólogos, número 7, A Ficha. Conta-nos João Mateus, conta-nos o irmão X, que João Mateus, que era um pregador do Evangelho, sabia falar muito bem, certa noite atingiu 50 anos de idade, meio século de existência naquele corpo físico. Depois de orar enternecidamente aos amigos espirituais, ele foi deitar-se e, em seguida, adormeceu. Sonhou que alçava as portas da vida espiritual. E, deslumbrado com a leveza de que ele se sentia possuído, naquele momento, ele pretendia alçar voo, né? Ou seja, passar por aquele local ali e ir para lugares melhores ali no plano espiritual para desfrutar, como diz aqui o irmão X, a excelsitude lá no plano espiritual. Quando um funcionário que ali se encontrava se aproximou dele e lembrou-lhe de forma muito solícita, dizendo: João, para que você evite qualquer surpresa desagradável lá no local para onde você quer ir, convém nós olharmos a ficha, a sua ficha. E o viajante, que era o João Mateus, recebeu um primoroso documento, no qual ele leu espantadiço. João Mateus havia renascido na Terra em 1904, portanto, esta nossa história se passa em 1954. Berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, diz aqui o irmão X. Cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual. Nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Aos 25, casou-se em regime de escravização da mulher. Católico romano até os 26 anos. Presenciou, como católico, sem maior atenção, 672 missas. Aos 27 anos de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas. Compareceu dos 27 aos 50, 2.195 sessões doutrinárias, sob a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador, adora fazer polêmica, tem 4 filhos, uma boa casa, não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Isso que ele fazia palestra e era espírita, né, há um bom tempo. Então, a importância de nós, como espíritas, levarmos os filhos à evangelização. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Nunca percebe se ofende o próximo, mas é muito sensível, uma suscetibilidade muito grande. Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível. Pelas cansadas, está escrito na sua ficha. Além dos recursos financeiros e tais que ele tem,
em função do seu trabalho e tudo mais. Ele possui, nós vamos atualizar para a moeda de hoje, ele possui bens imóveis no valor de 600 mil reais e guarda na sua conta bancária 302 mil reais. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, ele deu durante toda a vida 90 centavos. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 reais em obras assistenciais, vejam, comparando com a fortuna que ele tinha. Débito, quando ele ia começar a ler os próprios débitos, as suas dívidas, acordou impressionado, suando, já era de manhã. E à noite, bem-humorado, foi até a Sociedade Espírita e contou aos amigos o sonho que tivera. Disse: estou transformado. Minha vida, a partir de hoje, vai ser outra. Vou colaborar na construção de um lar dedicado à recuperação de crianças desabrigadas, que desde muito eu desejava realizar. A experiência daquela noite me fora inesquecível. E, quem sabe, um aviso prévio para ele. E combinou com os amigos de se reencontrar no outro dia. Contudo, naquela noite em que ele havia acordado daquele sonho, aquela noite, quando os amigos lhe bateram a porta para lhe fazer uma visita, ele havia desencarnado, vitimado por um acidente das coronárias. Portanto, meus irmãos, com isso não estamos querendo assustar absolutamente ninguém, mas simplesmente para dizermos que, e aí estamos concluindo a nossa parte, para dizermos que é preciso aproveitarmos o tempo. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para uma questão bastante séria na nossa encarnação, de aproveitamento, de melhoria, de transformação, e a doutrina ela vem exatamente para nos alertar de uma forma clara, sem nos imputar qualquer tipo de medo, porque nós não temos que recear nada. Como diz o nosso irmão André Luiz lá no Sinal Verde, só há um mal a temer, aquele que está dentro de nós, e é esse que nós precisamos combater, fazendo a nossa renovação espiritual, estudando, participando, orando constantemente, estando ligados, colocando a nossa água ali para fluidificar, enfim, ligados ao alto, assistindo às lives, participando como nós pudermos e ajudando ao nosso próximo das mais variadas formas que nós temos aí à nossa disposição. Muito bem. Excelente, Paulo. É isso aí mesmo. A gente precisa repensar, né, a nossa vida de quando em quando, de preferência de dia em dia, né? Como dizia o nosso querido Santo Agostinho, que ao final de cada dia a gente pudesse fazer uma revisãozinha, né? Daquilo que a gente fez de bom, daquilo que a gente precisa melhorar, para que a gente possa, daí para frente, conseguir acertar cada vez mais, né? E essa oportunidade que tu nos dá de refletir sobre a renovação espiritual é o que nós desejamos que todos aqueles que estão aqui conosco também possam aproveitar, como nós também vamos fazer, para repensar um pouquinho e aproveitar essa oportunidade que o nosso Pai nos proporciona de termos mais um dia, mais um ano, mais uma oportunidade e outras oportunidades além dessa encarnação que nós temos aqui, que nosso Pai sempre nos proporciona, né, Paulo? Com certeza. Então, Paulo, vamos agradecendo então a tua presença, a tua colaboração aqui sempre conosco no Jesus em Família, né? E vamos encerrar então o nosso trabalho fazendo a nossa prece então de encerramento, que neste momento então nós que estivemos aqui ouvindo as palavras do nosso irmão Paulo Machado, enquanto nós estávamos aqui, os espíritos benfeitores estavam trabalhando conosco para desligarem as nossas tomadas mentais negativas, estavam trabalhando na fluidificação das águas, estavam nos proporcionando boas vibrações para que nós pudéssemos nos sentir melhor, nos envolver de muita fé, de muita esperança, de muita coragem, para nós seguirmos a nossa jornada.
E assim nós agradecemos a todos esses trabalhadores que estiveram conosco neste momento, dos quais nós sentimos essa presença inebriante, maravilhosa, que vem nos trazendo uma calma, uma paz, uma energia tão graciosa que vem do alto, do nosso Mestre Jesus, através desses benfeitores. Agradecidos, então, a todos esses amigos espirituais, nós vamos, então, encerrar a noite de hoje, pedindo ao Pai que oriente a todos aqueles que se encontram perdidos, que sustente a todos aqueles que se encontram necessitados de auxílio do corpo físico, do corpo do espírito, para que possam, então, também encontrar o caminho de Jesus. E assim, em nome de Deus e de Jesus, nós encerramos, então, a atividade da noite de hoje. Então, nesta semana, neste mês de janeiro, nós estamos com horários especiais. Aqui com Jesus em Família, nós vamos permanecer, então, nas quartas, né, Paulo? Quartas-feiras. Isso. Depois, então, com Paz e Amor Virtual. Teremos todas as terças o apoio e aos sábados a doutrinária, a palestra doutrinária. Apoio às 20h30 e a doutrinária às 15 horas de sábado. E Jesus em Família, quartas-feiras, às 21 horas. E nós esperamos você na próxima quarta. Um beijão, fiquem com Deus. Até breve. Boa noite a todos, até mais.